Isso aí, meus queridos. O negócio é o seguinte. Passei aqui 3 questões bem bobas, eu já tinha até apagado, de tanto que sou. A questão dizia, resolva. Faça o gráfico. Inverta as seguintes funções. Bem resumido, porque isso vai ser trabalhado ao longo do ano. Estou presenteando os alunos que estavam presentes, e principalmente o aluno que fez as perguntas, para que eles possam, quando aparecer essa matéria, chegar chegando, já detonando e gabaritar a prova. E aí a colega muito competentemente fez perguntas perfeitas para as últimas aulas de matemática, onde alguns alunos, a grande maioria por amostragem, não tinha feito as tarefas, e aí eu me recusei em corrigi-las. Primeira pergunta antes da tarefa da página 50 é a ideia de função e identidade. A função e identidade é uma coisa que é tão simples que confunde. Esse é o problema. Porque pensa bem, o que é uma função mesmo? É uma continha que relaciona um número de um conjunto com um número de outro conjunto, né? E aí tem uma continha que geralmente envolve x, né? Certo? Isso é uma função. Função e identidade é a função mais simples que pode existir depois da função constante. Né? Porque y igual a x. Essa é a função identidade, é uma função que é tão simples que dá raiva. É isso. Isso é função identidade. Função identidade é quando o x é igual ao y. É quando o número do domínio é exatamente igual ao número do contradomínio. E é tão difícil de aplicar isso na prática, que o cara criou uma situação onde na sala de aula não tinha cadeira vazia. Ou seja, o guri faltava, vinha o bedel lá, arrancava a carteira do guri. Mas só assim para tu achar uma sala de aula e ver o número de pessoas igual o número de carteiras, né? Chegou um aluno novo, traz a carteira. Faltou fulano, arranca a carteira. Né? Porque na prática não existe, né? Certo aí? Pode perguntar, não. Pois é, ó, se ele fala que x é igual a 2y, x é igual a 2y. A função seria y igual a x sobre 2, já não é a função de identidade. Isso, em uma função de identidade, sabendo que a ordenada vale π, determine a abscissa π, que é a função de identidade. Só que se o cara não sabe que identidade é x igual a y, não faz questão. Ele o quê? Função de identidade, isso. Entendeu? Então aí o cara pode rebuscar a pergunta e tal. É correto afirmar que o gráfico da função identidade é a bissetriz do terceiro, do segundo e do quarto quadrante. E aí? Vamos ver? Função identidade. Ela estava ligada no dia. Função identidade y igual a x, quando x é 1, y é 1, 2 é 2, menos 1 é menos 1. Ah não, os pontos dão aqui, né? É a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né? A bissetriz do segundo e quarto quadrante era y igual a menos x. Então tu vê, gente, é muito limitada a quantidade de perguntas que se pode fazer a respeito da função de identidade, né? E tu achava que era algo muito mais que isso. Pois é, deixa eu ver, ó. Não é uma função de identidade, né? É uma função. Não era identidade, porque para ser identidade era y igual a x. Então, na verdade, ele só... É que deu a sensação de que ele para fazer era da função de identidade, mas não. Era de todas as últimas páginas. É desde a explicação de função linear, certo? Só que tu vê, também não é uma função linear a função da questão 2. Porque já tinha o 180.000, que era o coeficiente angular. Para ser uma função linear, o coeficiente angular tem que ser 0. E tu vê como isso confunde o aluno, né? Apesar da pessoa ser muito bem escrita, ali realmente eu te confesso que não foi muito didático. Ele falou o que é função linear, falou o que é função de identidade e lascou questões que não eram nem de linear e nem de identidade. Isso pode ter te feito interpretar erroneamente a ideia. Nada demais, parabéns pela tua competência. Ela emenda outra pergunta. E como eu dediquei praticamente a aula toda às perguntas que nem eram da matéria, fiquei muito orgulhoso, então me custa fazer mais uma. Era o... Esse aqui, né? Esse aqui não? Você está tranquilo?
Ah, beleza, galera. Parabéns. Então faça primeiro e na próxima peça. Parabéns, é muito bacana aquele exercício 4. Não desista não. Tarefinha então, ó. Vai ter que me perguntar em algum momento como é que corrige isso, né? Porque senão... Se bem que se tu botar no Google, brota tudo, tá? Se tu botar no Google, eu te juro. O Google ele tem um operador matemático por trás, tá? O Google faz contas, tá? Não sei se vocês sabem disso. Aliás, o Google... Ele é muito mais que uma ferramenta de pesquisa, né? Se tu fuçar nos botãozinhos, meu Deus, tu descobre um monte de ferramentas incríveis. E é uma senhora calculadora. Você já viu um aplicativo que tem para celular? Que tu bota na câmera, a conta, aparece na tela a solução. Foda, né? Ai, que foda. É massa por aí. Ô galera, ó, página 52, questão 3. Garoto é fera. Uma empresa de saneamento cobra a conta de água de acordo com o seguinte critério: R$1,20 por metro cúbico para consumo de até 10 metros cúbicos. R$2,50 por metro cúbico para consumo maior do que 10 metros cúbicos. É menor do que 30 metros cúbicos. 4 pila por metro cúbico para um consumo maior que 30 metros cúbicos. Responda as questões. Quanto é a conta de consumo de uma família de água para uma família que consumiu 27 metros cúbicos? Peraí. Ele consumiu 27 metros cúbicos, quer dizer que os primeiros 10 metros cúbicos, ele pagou quanto? 1,20. Não, ele está com um negócio engatilhado para poder participar, com certeza. Então, já gastei 12 pila só para os primeiros 10 metros cúbicos. Depois, de 10 até 30, e não passou de 30, então os outros 17 metros cúbicos eu já estava pagando R$2,50. 2,50. O dobro, que é 34, mais metade, que é 8,50. 34 mais 8,50, 40, é 2,50. 34 mais 8, né? Não é isso? Ah, não sei, eu erro direto, cara. Que custa multiplicar, né? 25 vezes 17, 35, foi 3, 14, 15, 16, 17. 5, 2, 5, 12, foi 1. Certinho, né? Quer dizer que o cara pagou 54,50. Beleza? Então cuidado, né? O aluno que não olha direito, ele pode achar que já que gastou mais que 10, vai pagar tudo 2,50. Né? Seria o clássico, normal seria isso. Mas não é justo, né? Se tu for pensar. Então, tudo bem tu me cobrar mais naquilo que eu ultrapassei o limite aceitável. Agora, tu me cobrar mais desde o primeiro litro, onde eu ainda estava dentro dentro da regra, né? Então, sem dúvida é possível que no momento tenha acontecido isso, mas aí o cara entra na justiça e prova matematicamente que não faz sentido, né? Aquela cobrança daquele jeito. Então, interessante a ideia. 34 metros cúbicos. Pô, 34 metros cúbicos, os primeiros 10 metros cúbicos já deu 12, né? Certo? Só que aí, como eu tinha gastado 34 e já eliminei 10, já paguei 10, sobrou 24 para pagar, né? Só que desses 24, só 20 cai na faixa que vai de 20 a 30, de 10 a 30, né? Certo? Então sobra 4 metros cúbicos. 20 metros cúbicos eu vou pagar a taxa de 2,50, que gerou mais 50 pila. E 4 metros cúbicos, 4.000 litros, eu vou pagar a taxa máxima, porque estourou totalmente o que uma família deve consumir. 4 vezes 4, mais 16 pila. R$78 pila a conta. Bacana para mostrar, né, que um pequeno aumento no consumo, né, gerou um acréscimo bem razoável, certo? Na conta.
muito menos de 25% muito menos de 50% de aumento no consumo, gerou praticamente 50% de aumento na conta, né? Por que a gente faz isso mesmo? Para desestimular o consumo, exatamente, para desestimular o consumo. Quantos metros cúbicos foram consumidos por uma família se o valor da conta foi de 98 pila? Ou que essa segunda pergunta é legal, hein? Então, peraí, eu já vi que 12 reais é para os primeiros 10 metros cúbicos, então eu pego a conta dela, que é 98, e subtraio 12 pila. Então já sobrou 86 reais, né? Já que tem 20 metros cúbicos na faixa que custa 2,50, o valor máximo mesmo é 50 reais naquela faixa de consumo. Subtrai e dá 36. E então esses últimos 36 o cara estava pagando a taxa máxima, que é 4 pila o litro. Se ele pagou 36, para eu saber quantos litros tem ali dentro, foi para isso que a gente inventou a ideia de dividir, né? Para comparar quantas vezes um número é maior que o outro, né? E aí dá 9 metros cúbicos a mais. Ele perguntou quantos litros, não era? Tinha consumido primeiro 10 metros cúbicos, obrigado. Depois ele consumiu na faixa do 10 ao 30, 20 metros cúbicos. E no final, 9 metros cúbicos. Totalizando 39 metros cúbicos de consumo. Eu fiz bem como a gente faria no nono ano. Certo? O ideal era a gente ter tempo, escrever a função definida por várias sentenças que representa o custo, certo? Só dar uma roupagem mais adequada, porque tu vê, olha só que lixo, tá isso aí. Isso tá uma vergonha. Isso tá uma vergonha. Vamos melhorar essa porcaria, pelo amor de Deus. Tu vê, ó, função custo de x. Custo de x é igual. Quanto é que era o primeiro? 1,2x quando x estava de 10 a 0, não é isso? Era quanto? 2,5 agradeço a participação, mas está errado. Vou te provar que está errado. Se eu escrevo isso, vou te provar que está errado. Quando o consumo tinha sido de 27 metros cúbicos, 27 metros cúbicos tinha dado 54 com 50, né? Foi isso? 27 metros cúbicos. 2,5 vezes 27, 54, mais 8,5. Ih, deu 62 e cacetada, deu errado. Tinha que ter dado 54,50. Tem que diminuir, né? Tem que diminuir o quê? Pois é, né, cara? A gente poderia tirar daqui o quanto a mais eu gastei, mas vamos pensar o seguinte. Esse X todo que eu levo em consideração, não, né? Eu tive que subtrair 10, aqueles 10 que já foram usados lá, né? Concorda comigo? Então ali deveria ter 2,5x menos 10, para descontar os 10 litros que eu estava descontando na marra aqui, certo? Mas isso ainda não resolve. Não, porque ele vai multiplicar, não o x, ele vai multiplicar o x já subtraído dos 10 litros iniciais. Ó. O 2,50 multiplicou só o 17, que já estava subtraído de 10, sacou? Detalhes interessante. O que está faltando ali? Quanto que ele já pagou, cara, nos primeiros 10 litros? Tem que ter o 12 já somado, né? Pô, agora nós estamos no primeiro ano de ensino médio. Antes nós estávamos no nono ano, não se iluda. Bem melhor. Como é legal a maturidade.
maior que 10, menor ou igual. Vamos ver se a função vai funcionar agora. Quando era 27, tinha que dar? Vamos botar aqui 27. 27 menos 10. 17 vezes 2,50. 42,50 mais 12. Ah, claro que vai dar, né, cara? Agora nós estamos fazendo exatamente o que eu estava fazendo antes. Legal, né, cara? Olha como o cérebro tem que fazer uma ginástica pra brincar. Mas agora, se tu tá bem ligadão, tu entendeu e tu vai montar a última. 4, o cara já tava maquinando, velho. Esse cara sacaram, já tava maquinando há tempo. Adorei. X menos. Parabéns. Quando a gente fez aquele outro, a gente primeiro subtraiu 10, depois subtraiu 20. Então eu tenho que subtrair 30 do x para multiplicar por 4. Só o que estourar acima do 30 eu multiplico por 4. Ninja. Mais 12 por aqui e 50 pela faixa dos 20 litros, garoto. Ninja. 62. Quando x for maior que 30, menor ou igual ao infinito, né? Então, x maior que 30 para ficar mais elegante. Infinito, por favor. Não rola, né? Não dá para consumir, não dá para dessalinizar os oceanos e acabar com a água do planeta. E aí é claro que a gente não tinha dados para limitar isso aqui, né? Se fosse cantareira, é ferrou. Então, olha só, meu querido, quando matamos, né? Aliás, era isso que eu queria, na verdade. Agora é frescura, né? Se eu quero saber, por exemplo, como o cara gastou 98 pila na B, 98, não sei o custo, né? Ah, mas já passou do 62, certo? Então tu vai igualar o 98 a essa expressão aqui. E aí mais passa menos, está multiplicando, passa dividindo, aí tu acha a mesma resposta sem fazer na unha, como a gente fez antes, sacou? Eleva a solução, meu Deus, às alturas. Quanto é a conta de consumo para 27? 27 está aqui, eu uso essa, bota o 27 ali, lá. Bem mais chique, né, cara? Isso é estar no ensino médio, é começar a ficar formal. Eu não quero mais umas contas soltas, eu quero que tu bote e dê uma... E tu pode primeiro fazer na unha. Aí depois, não, agora eu vou dar uma ajeitadinha para ficar decente, para a prova ficar bonita, apresentável, sem indispensável. Que show, hein? Estrelinha pra ti. Pena que eu queria ter mais tempo, mas já bateu o sinal, né? Ver o prolixo, né? O troféu prolixo do ano. O amigo tinha trazido aqui umas funções, umas sequências numéricas para a gente tentar decifrar como é que essas sequências estavam sendo formadas. Então, ó, AB 2, 3, 5, 7, 11, 13. Quem são os próximos números? Quem são os próximos números? Cuidado aí, quando eu te falei progressão aritmética, te viciei em querer somar, tá? Não é somando. É uma outra regra, uma regra que tu aprendeu há muito tempo. Uns números especiais que tem. 15 não. Tem uns números que eles são diferentes dos outros, sabe? Uns números esquisitos, números que incomodam. Não são números com vírgula, mas são uns números que são chatos. Primos. Números primos, era a sequência dos números primos. Certo? O que é um número primo? Vamos aproveitar? Só tem dois divisores. O 1 e ele próprio. Ah, então o 1 não está na lista. O 1 é primo? Por que o 1 não é primo? Ele só é divisível por ele próprio. E tinha que ser dois números distintos. Ele próprio e o 1. E como isso coincide, é um número só. Então não vale. Quer dizer que não pode ter mais número par nessa lista, né? Porque qualquer número par, além de ser divisível por ele mesmo e por 1, como todo número, ele também é divisível por 2. Por isso que ele é par. Então por isso que o único número primo par que existe é o 2. E para que a gente descubra os números primos, o ideal é montar uma tabela. 1, 2, 3, 9, 10 embaixo do 1. Beleza? Não, 10 embaixo do 0. Aí 11 embaixo do 1. 12 embaixo do 2.
19, 20. Tudo bem? Tu monta essa tabela. Tu vai eliminar todas as colunas que terminam com números pares, né? Os caras que terminam em 0, os caras que terminam em 2, os caras que terminam em 4, os caras que terminam em 6, em 8, certo? Depois tu elimina todos os que são divisíveis por 5. A fila que termina em 5 some toda. Aí tu tira os caras que são divisíveis por 3, já que 3 é um número primo, né? Certo? Os 5 tu não tira, né? Só os caras que estão abaixo dele, né? O 5 é primo. Certo? Tu tira todos os múltiplos de 5, se bem que eles já saíram, saiu a fila que termina em 5, saiu a fila que termina em 0. E assim tu vai. É uma questão de sexto ano. Determine os números primos de 0 a 50. Ou na prova, e na prova o cara faz, determine os números primos de 50 a 100. Parece que é uma tarefa hercúlea se tu vai fazendo na unha, né? Mas se tu organiza uma tabela, tira os caras que são pares, tira os caras que são divisíveis por 5, e tira os caras que são divisíveis por 3, 5 e 7, acabou. 73? É. Acho que sim. 3, 6, o 7 não dá. Eu só tenho que testar o 7, porque 5 não é, 3 não é, né? Então eu só tenho que testar por 7. Dá 1, abaixo 3 não é. Então é primo. 73 é primo. Ah, detalhe, tá absurdo, dá pra fazer a lista completa dos números primos? Não, eles são infinitos. Não, esses dias um guri descobriu um novo. Como assim, professor? Porque fica cada vez mais difícil descobrir um novo número primo. Concorda comigo? Eles cada vez ficam mais distantes um do outro. Porém, eles são infinitos. E então o maior número primo atualmente era um número bizarro lá, e aí um guri, não sei quem, foi lá e tal, descobriu um novo número primo. Que foda. Hã? Não faz sentido. Porque o número primo é aquele que é divisível. O que é ser divisível é dar um resultado exato, né? Então botar a vírgula ali já vai complicar a nossa vida. Porque aí a ideia de exato, né, vai ficar... O professor falou que o número primo é aquele que dá para dividir por 1 e por ele próprio. Pelo próprio número primo. Então 3, por exemplo, só é divisível por 1 e por 3. 3 dividido por 1 é 3, 3 dividido por 3 dá 1. E o 4? Não dá para dividir por 2. 4 não é primo porque 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Mas, por exemplo, também, mas, tipo, qualquer número dá para dividir por ele mesmo. Sim. Certo? Certo. E por 1 também. Sim. Mas... Se ele só puder ser divisível nesses dois casos, ele é um número especial. Vamos chamá-lo de número primo. Ô, meu primo. Tá bem, mas, por exemplo, 3... Tem como dividir por outros números? Não. Só não exato. É isso que ele estava dizendo. 3 não dividido tem para que ser 5 dá 0,6. Tem que dar um número inteiro. Não é exato, desculpa, é inteiro. Então, a regra tem que ser inteira. Tem que dar um só natural. Beleza? Muito bem. Show! Agora cheio de matemática. Pelo amor de Deus, não aguento mais, cara. Me desce. Não aguento mais. Ah, quanto é que era, meu Deus? 13, quem é o próximo primo? 17, próximo? 19, que bonito. 23, quem dá mais? 27 dá por 3, dá por 9. 29, 31. Não quero mais, chega.